Conseguem ver ali juros compostos, cálculo da taxa? Dá para ver? Só me fala se dá. Tá, Sim. obrigada. Então, ali, ó. Desculpe a letra, tá? Mas é bem complicado fazer essas digitações se não for com a letra minha, né? É bem complicado. Então, eu fiz ali e tirei a foto. Só digitei ali os exercícios, tá? Jorge quer aplicar 6 mil reais com o objetivo de, após 15 meses, obter um montante de 9.348 reais. Aqui, taxa mensal de juro composto, então está pedindo a taxa, né, mensal por mês, que deve aplicar esse capital. Então, os dados do problema eu sempre retiro aqui, ó. O capital é 6 mil, o tempo é 15 meses, o montante é 9.348 e a taxa é dada em porcento ao mês, porque está pedindo taxa mensal. Como o tempo está em mês, a taxa já vai sair o resultado em mês. Então, não preciso me preocupar em transformar nada aqui no tempo. A minha fórmula do juro composto é essa aqui, montante igual a capital vezes 1 mais i elevado no tempo. Esses risquinhos aqui é porque eu tirei a foto do caderno, tá? Mas não existe esses risquinhos. Substituo o montante, substituo o capital, o 1 mais i fica na fórmula, o i, né, fica, e o tempo é 15. O que eu fiz aqui? Eu joguei os 6 mil vezes o 1 mais i elevado na 15 para o primeiro membro e o 9.348 para o segundo membro. Eu só inverti os membros para ter certeza que é os 6 mil que está multiplicando e é ele que passa dividindo aqui embaixo, ó. Então, vai ficar 9.348 dividido por 6 mil, tá? Eu efetuo essa divisão e encontrei 1,558. Como eu tenho que me livrar deste expoente 15, vocês sabem que a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, como o expoente é 15, eu tenho que aplicar a raiz 15, tá? Isso é feito na calculadora. No momento que eu aplicar a raiz 15 no primeiro e no segundo membro, no primeiro membro eu consigo cancelar o 15 do radical com o 15 do expoente e me livro desse expoente. Do outro lado, eu tenho que fazer a raiz 15 de 1,558. Daí, na calculadora científica, eu sempre uso aquela teclinha y elevado na x. Em cima da calculadora científica, naquela teclinha, tem a raiz de y e x. Então, eu uso a segunda função para escolher aquela função de cima. Eu uso a segunda função, mas eu aperto a teclinha XY. Tem algumas calculadoras que é Shift, tá? Para eu poder calcular esse tipo de raiz. No celular, o expoente é um chapeuzinho, tipo um acento circunflexo. Como é o contrário da potência, então seria o chapeuzinho invertido, tá? Um Vzinho daí, tá? Cada calculadora, o cálculo é diferente. Eu fiz um vídeo ali mostrando como é que funciona na minha calculadora, mas tem outras calculadoras que o cálculo é diferente. Então, vocês têm que explorar a calculadora de vocês para ver como é que faz o cálculo. Então, no momento que eu aplico a raiz 15 deste número, eu obtive 1,03. Esse número aqui, eu só usei 2 casinhas decimais, tá?
porque tinha mais casas para usar. Eu arredondei, tá? No caso, esse mais o 1 mais i, ele está somando. Então, para mim me livrar deste 1, ele vai para o outro lado diminuindo, menos 1. Daí vai ficar 1,03 menos 1, vai ficar 0,03. Como o meu i, ele é dado, vou subir aqui. Como ele é dado em porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100. Daí eu multiplico ali por 100, vai ficar 3% ao mês a minha taxa. E aí eu tenho aqui o exercício número 2, que é bem parecido com este modelinho, que é para achar a taxa mensal. Depois, a gente tem, então, o cálculo do tempo. No cálculo do tempo, eu tenho que usar logaritmo, tá? Então, mais uma vez, eu preciso da calculadora científica. Número 1. Uma pessoa aplicou R$10.000 a juro composto de 1,8% ao mês. Após quanto tempo terá um total de R$11.534? Então, está pedindo o tempo. Os dados aqui, o meu capital é 10.000, o I é 1,8% ao mês. Então, se o I está ao mês, o meu tempo já vai, a resposta sair em mês. Lembram que eu sempre peço para vocês fazer o 1,8 dividido por 100, para transformar esta porcentagem num número decimal. Então, eu vou usar na fórmula o 0,018. O tempo eu quero saber e o montante é aquele ali. Vou substituindo, então. Como é que funciona? O montante, o capital eu tenho, o 1 é da fórmula, mais o I também eu tenho, e olha o tempo, ele fica ali, ó, no expoente, tá? Vou calculando mais um pouquinho, só calculei o 1 mais 0,018, que dá 1,018 elevado ainda no tempo. O que eu fiz? Troquei de membro. Sempre que chega nessa etapa da conta, eu faço uma mudança de membro. Eu jogo todo o segundo membro para frente e todo aqui o primeiro membro, esse 11.534 aqui para trás. Eu troco os membros sem mexer nos sinais. Eu só faço uma mudança. Para quê? Para ter certeza que é o 10.000 que está multiplicando e é ele que passa dividindo aqui embaixo, ó. Então, fica 11.534 dividido por 10.000. Faço essa divisão e encontro 1,1534, tá? Como é que eu vou tirar, então, aqui, ó? Olha o que acontece aqui. Esse número aqui está elevado no tempo. Eu tenho que tirar esse tempo aqui do expoente. Tem uma regra daí no logaritmo, que eu aplico o logaritmo nos dois membros da equação e eu consigo, por uma regra, né, de logaritmo, tirar esse expoente t daqui de cima, tá? Como é que funciona? A regra diz assim, se eu aplicar o logaritmo, esse expoente t, ele passa a multiplicar o logaritmo daquele número ali de dentro do parênteses, ó. Eu tiro ele lá de cima e faço ele multiplicar o logaritmo de 1,018, tá? Isso é regra de logaritmo. Toda vez que eu quiser tirar um expoente, né, que eu quero calcular esse expoente, eu aplico o logaritmo e eu consigo tirar ele lá de cima e fazer ele multiplicar o número de baixo. Claro que eu vou precisar de calculadora científica para calcular o logaritmo de 1,018, que é só colocar assim, 1,018 na calculadora científica e apertar logaritmo, que é log na calculadora. Aí vocês vão achar 0,0077.
E aqui também, o logaritmo de 1,1534 é 0,0619. Como esse 0,0077 está multiplicando, é ele que passa dividindo, e fazendo a divisão, eu acho aproximadamente 8 meses, tá? Não, é um cálculo relativamente simples, se vocês souberem usar a calculadora. Daí tem ali a número 2, tem a letra A e a letra B, são dois cálculos, e a número 3 ainda, que é do mesmo modelinho aqui, desses, aplicando o logaritmo para vocês treinarem, tá? Deixa eu voltar.